Fala, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. E eu sou o Lucão. Você tentou pegar o clima do que eu tava falando, porque você não pegou, velho. Não Eu era sei bem que eu não essa. peguei. Essa é a playlist infinita. E hoje a gente vai falar sobre um filme que tem muito a ver com o nosso canal, eu acho. Tem muito a ver com o nome do nosso canal. Porque vamos falar de um musical. E duas músicas desse filme vão estar lá na nossa playlist no Spotify. A gente vai deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E estamos falando de Tic Tic Boom, que é um filme, talvez as pessoas, quem não conhece, achem um pouco estranho com um título desse. O que é isso? É filme infantil? É o que é o negócio? Mas não. É um filme genial, do qual a gente vai falar depois que você... Depois que você deixar o gostei, depois que você se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Agora vamos falar de Deus. Ou melhor, Lin-Manuel Miranda. Esse homem maravilhoso, esse ser perfeito, iluminado, que tivemos a sorte de ter caminhando entre nós nessa época em que vivemos. Quem é esse homem? Você nunca ouviu falar dele? Então, vamos corrigir esse problema? Porque se você nunca ouviu falar dele, isso é um problema muito sério. Ele é a criatura divina que revolucionou os musicais da Broadway quando criou uma peça chamada Hamilton. 2015, ele aliou o teatro musical ao hip hop. Uma coisa extremamente arriscada, mas deu tão certo, gente. Deu tão certo que Hamilton fez uma coisa que poucas vezes aconteceu. Estreou na Off-Broadway, que é um circuito de teatros menores, e estreou em fevereiro de 2015. Em agosto ele mudou e foi para a Broadway. Porque, assim, a Off-Broadway são palcos menores, portanto, peças menores. A Broadway são os espetáculos mais grandiosos, então não necessariamente dá para transportar um tipo de espetáculo para o outro palco. E com Hamilton isso aconteceu e está lá até hoje, é um dos maiores sucessos da história da Broadway. Ai, ai. E o sucesso foi tanto que a peça foi filmada e migraria para os cinemas, mas por conta da pandemia acabou estreando na Disney Plus no ano passado, 2020, né, em julho. E é tão genial, gente. Eu acho que você devia assistir. Nossa, eu também. Mas, antes do Lin-Manuel Miranda, um outro autor, bastante recente também, né, havia revolucionado a Broadway. Esse cara é Jonathan Larson, que criou uma peça chamada Rent, que basicamente estreou quando aqui? Estreou em 96. E trouxe uns temas aí como drogas, liberação sexual, AIDS, essas coisas que a gente não devia falar no YouTube, mas a gente fala. E esse filme do qual estamos falando, Tic Tic Boom, foi baseado na peça que ele escreveu e que foi apresentada no circuito Off-Broadway em 91. Ele escreve essa peça ali entre 90 e 91. A história do filme, inclusive, se passa em 1990. E é um monólogo autobiográfico que ele apresentou ele no piano, mais dois cantores e uma banda de rock ali de 3 músicos, né? Acho que é isso. 3 ou 4, não lembro. Acho que são 4 músicos. São 4 músicos? Isso, porque é sintetizador, baixo, guitarra e bateria. Então, 7 pessoas ali no palco. Pouquíssima gente. É. E a história do Tic Tic Boom é sobre uma outra peça, Superbia, que ele passou 8 anos escrevendo e a peça nunca foi montada. Imagina você passar 8 anos fazendo uma coisa muito importante na sua vida e ela não acontecer. Se você não entendeu muito direito a relação, é que Lin-Manuel Miranda dirigiu esse filme. Ele mesmo protagonizou a peça no Off-Broadway em 2014 e acompanhado por quem? Leslie Odom Jr., que fez Hamilton com ele, fez um monte de coisa com ele, e pela Karen Olivo também, né? Seriam ali os 3 cantores. Pro filme, ele chamou a Vanessa Hudgens. Cara, você acredita que eu não reconheci ela? Sério? Aham. Nossa, Eu olhei e falei, nossa, parece que eu conheço a mulher, mas não me liguei. Eu falei, porra, é a Vanessa Hudgens. Eu Como reconheci assim? na hora. Eu falei, Porque ela não é uma cara difícil de reconhecer. Eu Não. não sei por que eu não reconheci, acho que eu sou lerdo. E o Joshua Henry também.
para acompanhar o seu Jonathan Larson, que é vivido magistralmente pelo Andrew Garfield. Cara, sensacional no papel. Meu Deus do céu. Eu me emociono só de lembrar. Ele tá se entregando muito, ele tá sentindo muito aquilo que ele tá fazendo. Cara, se a pessoa assistir esse filme e não perceber que tá vendo uma das grandes atuações do ano, ela não deve estar prestando atenção, porque não é possível que esse menino faz. Bom, o filme, gente, vai acompanhar a história do Larson pouquíssimo tempo antes de ele completar 30 anos de idade, em 1990. Inclusive, uma das canções, a primeira canção, se chama 3090. Canção muito boa, por exemplo. Canção que abre o musical tem que ser boa. Tem. Se o musical não abrir com uma canção boa, ele perde público, tipo, muito. E esse era o nome original da peça, depois que mudou pra Tic Tic Boom. E, cara, a música tem um astral muito alto, mas ela já revela muito as contradições que esse personagem vive, né? Ele tá ali prestes a completar 30 anos no ano de 1990, então é uma década que está sendo deixada para trás, ao mesmo tempo que ele sente que a juventude dele tá acabando, e ele tá angustiado por quê? Por isso, e também porque ele tá prestes a fazer um workshop que vai acontecer pouquíssimos dias antes do aniversário dele, sobre Supérbia. E essa é a chance dele conseguir montar a peça na Broadway. Então, só apresentar o workshop já seria algo pesado ali na cabeça da pessoa. E tem mais um problema, tá faltando uma canção. Duas pessoas, inclusive Stephen Sondheim, que é um dos grandes nomes da história da Broadway, falaram para ele: filho, tá faltando uma canção. E ele não consegue compor. Isso consome o sujeito de uma maneira, cara, que você sente tudo que ele tá sentindo. Isso é mérito do quê? É mérito da direção, é mérito da atuação. Sabe? Vamos dar os créditos, é preciso falar desses caras. E fora isso, tem um clima angustiante também que estava rondando muito a comunidade artística do fim dos anos 80 e começo dos 90, que é o fantasma da AIDS. Era uma doença nova, ninguém sabia como lidar. Tem tudo isso aí. Numa das sequências iniciais, ele tá dando uma festa no apartamento dele e é muito louco porque o amigo dele fala: mano, você não tem dinheiro, você não podia dar menos festa? Aí ele fala: cara, mas dinheiro é pra gastar com os amigos, né? E o clima da festa é muito legal. E eu acho que essa canção que toca lá, a primeira é pra animar. Essa é a primeira canção que ganha o coração das pessoas, que é Boho Days. Essa a gente vai colocar na nossa playlist. Porque, meu, ela é cantada a capela. E músicas a capela normalmente são muito bonitas. Uhum. Né? E ela apresenta tudo que tá no coração daqueles personagens. Tudo que tá na alma daqueles personagens que vivem essa vida boêmia do início dos anos 90. E aí vem a montagem do longa, que eu acho que foi muito feliz. Porque tá alternando os momentos do monólogo, que você pensa, ele apresentou isso no Off-Broadway, ele estava o tempo todo contando essa história com as canções, mas aqui a gente está falando de cinema. Então vai alternando os momentos dessa peça com a vida dele mesmo que está acontecendo ali em Nova York. Né? Então você tem um monólogo e o processo pelo qual ele está passando. Cara, e é uma delicadeza tão grande na escolha da fotografia, porque o Lin-Manuel Miranda resolveu escolher uma fotografia que simula muito a iluminação dos teatros off-Broadway, Uhum. que são teatros menores para até 100 pessoas. Eles são teatros muito pequenininhos. Então é uma iluminação também muito simples. E você sente muito isso, né? No começo você pode até estranhar. Você vai pensar, nossa, mas que iluminação esquisita, nem parece cinema. É porque não é para parecer, né? É para dar esse clima bem intimista. Mas, com tanta coisa boa assim, eu vou dizer, nada supera a atuação do Andrew Garfield nesse filme. É a melhor coisa. O filme mal estreou na Netflix e ele já entrou ali
na corrida do Oscar. Tranquilo. Tá todo mundo falando, ele tá sendo elogiado por todo mundo, e é óbvio que tá sendo elogiado pela gente também, porque Andrew Garfield existe para ser exaltado. E não é todo dia que a gente vê Andrew Garfield dirigido por Lin-Manuel Miranda. Meu Deus do céu. Minha alma está em pranto só de pensar. Acho que eu vou parar de gravar agora, vou assistir o filme de novo. Daqui a pouco a gente volta. Mentira. Cara, é muito bom, velho. E ele consegue transitar da leveza pra angústia com uma facilidade que só grandes atores conseguem, gente, sabe? Aquela tensão de tentar escrever uma música, ele escreve música sobre tudo, né? Ele falou, eu escrevi uma música sobre açúcar. Aí o cara pergunta, como assim? Aí ele canta a música, porque ele tá fazendo exercício de poder fazer música sobre tudo, e a música que precisa entrar, ele não consegue. E não sai. E além disso, tem a relação dele com a Susan, que é a Alexandra Shipp, que é traçada também de uma maneira muito rica e dolorosa. A relação com os amigos, a mesma coisa. Cara, quanta sensibilidade. É isso que eu tenho pra dizer. E vamos combinar, cara, que a direção do Lin-Manuel Miranda é uma coisa sensacional. Porque, assim, ele domina muito o que ele tá fazendo com a câmera. Uhum. Porque a gente tá falando de um musical. Então, tem certas cenas que a pessoa tá falando e pá, começa a cena mais musical, coreografia e tudo mais. Se o diretor não tem um controle de espaço e de câmera pra ele fazer a movimentação pra pegar as coreografias, pegar as outras pessoas cantando, pode ficar e deve ficar muito esquisito. O Lin-Manuel Miranda, aqui, ele, domina essa movimentação da câmera, e tem algumas cenas que ele prolonga, por exemplo, nas cenas do monólogo, ele prolonga bastante pra dar essa sensação da intimidade, dele tá contando a vida ali dele, e já corta pra uma outra cena que mostra a vida mesmo acontecendo. Uhum. Eu achei fenomenal. O Lin-Manuel Miranda matou a pau, cara. Esse homem não erra, é um negócio impressionante. Mas, cara, é muito bom você falar isso, sabe por quê? Porque o Lin-Manuel Miranda, ele dirigiu muito pouco teatro. Ele é autor de peças, autor de musicais, compositor e ator, principalmente. Mas ele não dirigiu Hamilton, ele criou Hamilton e atuou em Hamilton. Mas ele não tinha experiência, eu acho que ele não tinha nenhuma experiência em direção de cinema. Porque você pensa, se o cara dirigiu teatro, ele dirige cinema. Não, gente, não dirige. É completamente diferente. São experiências absurdamente diferentes. A gente já viu aí na história acontecer de diretores de teatro irem para o cinema e não dá muito certo. Bom, mas voltando para as angústias aqui, estão todas muito bem representadas. Esse jovem que está em Nova York, que está sem dinheiro, está trabalhando num emprego que ele não quer. Cara, agora eu falei isso, eu lembrei de uma cena que está bem no comecinho, porque ele trabalha numa lanchonete. Né? E aí ele fala, eu tô prestes a fazer 30 anos, então eu daqui a pouco não vou ser mais um artista que está trabalhando como garçom, eu vou ser um garçom que tem um hobby. E isso tá machucando muito ele, ao mesmo tempo ele tá o tempo todo tentando se divertir, porque ele tem amigos, porque ele ainda é jovem, né? E tem essa coisa de filmes sobre artistas, né? Ele consegue enxergar que a vida dele é muito maior do que aquilo ali, ou pelo menos pode ser muito maior do que aquilo. Só que o filme tem alma, né? Tem vários filmes que tratam dessa questão que não tem. Você fica, tá bom. Esse não, ele tem alma. Você sente tudo e é a alma dos dois ali. É do Lin-Manuel Miranda e do Andrew Garfield. Nossa senhora, viu? Ai, chega a me dar um arrepio, Cara, meu Deus. É muito brilhante a forma como o filme trabalha essa sensação de angústia de forma tão empática. Você vê ali um cara que ele é um rapaz comum e ele tá ali passando por vários problemas financeiros, problemas pessoais e, bom, o cara ficou 8 anos escrevendo uma peça que é tipo a vida dele tá ali e várias vezes o Michael, que é amigo dele, fala assim, vamos trabalhar comigo, você vai ganhar dinheiro, olha aqui o que eu consegui e tal. Ele fala, Até porque o Michael é complicado, porque o Michael era um cara que tinha sonhos mesmo muito parecidos, né? Mas ele conseguiu um puta emprego e tá ganhando grana. Né?
E aí ele fala, meu, vamos trabalhar aqui comigo. Ele fala, meu, eu faço isso porque ele acredita que a arte muda o mundo. Ele faz aquilo pela convicção dele na arte. Cara, eu amo a cena que ele fala. O cara pergunta, você é o quê? Eu sou o futuro de teatro musical. É. Acho muito bom aquilo, velho. Então, o ritmo do filme, ele te ajuda a pegar pra você esse sentimento dele e, meu, você se vê naqueles personagens, seja uma coisa que você já foi, seja uma coisa que você já é, ou uma coisa que você ainda será. Mas você não consegue não criar esse vínculo com os personagens. Isso é que é uma história bem contada, né? Super. É isso que é uma história bem contada. Mas vamos pensar, gente, que nós estamos vendo o monólogo que tá contando a história daquilo. Então a gente tá vendo esse personagem depois que tudo aconteceu. Depois que já rolou o workshop. E é difícil pra caramba se segurar uma história dessa em termos narrativos. A história que se passa em 2 momentos. Então volta pra questão. A montagem do longa é competente também. Sabe? Não é só a direção, é a montagem também. Por quê? Tá trabalhando com vários sentimentos que vão construir o personagem e, consequentemente, com várias nuances. É um personagem profundo. E acho que, principalmente nesse cinema contemporâneo, a gente precisa disso. O cinema não tem mais espaço para personagem planificado, gente. Então não vamos chover no molhado aqui para falar mais da atuação, né? Porque isso seria também minimizar a presença dos outros atores, né? Isso também é errado, porque eles cumprem muito bem o papel deles. É que o Jonathan Larson é muito protagonista. Afinal, você coloca o cara contando a própria história dele. Mas o Robin de Jesus, por exemplo, que faz o Michael. Meu, putz grila. Cara, tem uma cena que o Lin-Manuel Miranda dá um close no rosto dele, assim, cara. Ele... É muito difícil dar close no rosto de ator, assim. E ele entrega muito. O close, pra você fazer isso no cinema, você tem que estar muito consciente e confiante na interpretação daquele ator. Senão, nossa, pra dar errado é fácil. Mas ele tá muito bem. Tipo, a narrativa impõe limites pra ele porque nenhum personagem tem tanto tempo de tela. Tem muita cena com o Andrew Garfield sozinho, por exemplo, né? Mas dentro dessas limitações de tempo, todo mundo entrega muito bem. O Michael tem grandes cenas ali e ele consegue transmitir tudo que o personagem precisa. Por exemplo, tô falando dele, mas poderia estar falando de outros, porque não dá pra negar. Tudo orbita em torno da atuação do Andrew Garfield. A narrativa é construída pra isso. Apesar de um papel bem menor no filme, não dá pra negar que a Vanessa Hudgens tá muito confortável no papel dela. Porque, pô, a menina foi revelada pro mundo no musical. Ela tá muito em casa, Ela tá muito em casa. E, meu, ela faz uma música, ela canta uma música com a Alexandra Shipp. Meu, nossa, é uma das coisas mais bonitas que eu vi no filme, assim, esse dueto das duas. Que é o Come to Your Senses. Nossa, cara, é lindo. E a voz da Vanessa Hudgens, ela encaixa muito bem nesse musical que é mais rock. Mas aqui nessa música, que é um pouco mais... Não é tão rock assim... Meu, o dueto das duas encaixa muito. É lindo, é lindo. Estará na nossa playlist. Clica aí. Eu quase infartei de tão bom que foi aquele negócio. Bom, já que é tão bom assim, eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer é assistir esse longa, se emociona, sofre do jeito que o filme merece e põe os bofs pra fora na hora de cantar Louder Than Words, porque essa é a música pra todo mundo cantar junto e fazer sua alma sair pela boca. É isso. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.